A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de juntos podermos adorar, bendizer, exaltar aquele que vive, reina e governa para todo sempre. Eu vou pedir para que você que trouxe a sua Bíblia, aproveitando que se encontra sobre os pés, abra ela na temática que nós estamos nesta noite, da cantata de Natal, no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa do evangelista Mateus, no capítulo de número 1, nós vamos ler apenas o versículo de número 18, Mateus, capítulo 1, versículo de número 18, amém? 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 O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqueles que podem, tomem um assento dizendo amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Clériston, obrigado pela oportunidade. A alegria é muito grande que perpassa o meu coração de poder estar voltando a esta casa de oração, de rever esses lindos e maravilhosos irmãos, continuando adorando aquele que vive e reina eternamente. Muito bom vê-los, revê-los. Trago um abraço da minha esposa, a irmã Paula, que não pôde estar aqui nesta oportunidade, mas tão logo ela esteja em Sorocaba, já combinei com o pastor Clériston de falarmos para que possamos aqui estar presente novamente com os irmãos. Será uma alegria sempre que pudermos vir a Sorocaba, desfrutar da comunhão desta igreja, do qual nós vivemos um período de tempo específico no relógio de Deus, para que possamos estar aqui com os irmãos. Costumo dizer que somos privilegiados, pastor, por eu ter estado e o Senhor está nesta igreja com este povo abençoado, e que alegra muito meu coração poder estar novamente aqui. Alguns eu vejo que cresceram, outros eu vejo que continuam do mesmo jeito. Tem um pastor na minha frente que vai fazer 90 anos, parece que está melhor de quanto que eu fui, né? Eu voltei mais velho e ele está mais experiente. Que Deus o conserve assim. Falei que a hora que tiver o ponto dos 90 anos a gente vem comer, tá bom? Porque vocês perceberam que em fase de crescimento continuamos e estamos contínuos. Eu quero ser breve, mas antes não posso deixar de agradecer ao presbítero Vandelso Cabral, que certamente está por aí. Por aí. Ele nos ligou carinhosamente, nos fez o convite para que pudéssemos vir de Santa Catarina até aqui no Nova Sorocaba, e aqui estamos para, num pouquinho de tempo, falarmos da palavra do Senhor. Eu vou ser lacônico, sintético, resumido, porque a minha mente é rasa e a Bíblia é muito profunda. Falar de Jesus na profundidade da essência deste nome, deste Deus, vai muito além da expectativa humana, vai muito mais do que a minha capacidade mental pode alcançar. Obviamente que nós
que falamos e mencionamos a preciosa palavra, nós podemos ver a revelação do seu Santo Espírito, para que ela possa ser mencionada através da sua revelação. Nós acabamos de ler apenas um versículo, resumidamente, do nascimento de Jesus. Nascimento este que estamos em forma de hinos, louvando a Deus nesta noite, com os seus adoradores que aqui estão. Mas eu quero me deter em alguns aspectos de uma forma bem razoável, para que vocês não derretam aí, mas que esse calor seja o calor do Espírito Santo de Deus. Porque o calor do Espírito Santo de Deus é diferente. Porque o calor que nós sentimos na terra é de fora para dentro. Mas o calor do Espírito Santo é de dentro para fora. Ele começa aquecendo, vai envolvendo o nosso corpo, parece que a pressão está diferente, mas não é, é o Espírito Santo trabalhando de dentro para fora. E é isso que Ele tem feito na minha e na tua vida ao longo deste tempo que estamos no percurso nessa terra. Trabalhar de dentro para fora. Nós estamos numa temática falando do Natal. E você pode observar que atrás de mim há um Natal inesquecível ali escrito. E ele foi realmente inesquecível. Porque há mais de 2000 anos isso aconteceu na face da terra e nós estamos aqui celebrando, adorando e bendizendo a este Jesus que nasceu. Por ocasião desta temática, é necessário lembrarmos que este nascimento, simplesmente de forma física, ocorreu na terra, porém Jesus já pré-existe a história. Jesus pré-existe as narrativas. Jesus pré-existe ao tempo. A palavra do Senhor vai nos dizer em João, capítulo 1, versículo de número 3, que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faria. Tudo passou pelaquele que já existia. Tudo foi criado, a palavra diz em Colossenses. Ele fez todas as coisas, fez os céus, fez a terra. Tudo passou pelo seu domínio. A palavra do Senhor também nos revela que tudo está no controle de suas mãos e pelo poder da sua palavra. Nada escapa da essência desse Jesus que outrora o Verbo se fez carne entre nós. Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós lemos um versículo que vai falar exatamente do nascimento de Jesus. Você conhece muito bem a narrativa, sabe como isso aconteceu, e se não sabe, aqui ainda tem escola bíblica dominical das boas. Mas este versículo vai dizer que ele nasceu de uma virgem. Não teve o intercurso de um homem e de uma mulher. O intercurso que houve não foi entre homem e mulher, mas foi ação dos céus na terra. Foi ação de um Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Espírito Santo a uma escolhida, e no ventre desta mulher colocou aquilo que nós hoje estamos celebrando, que é o Natal.
Observe comigo. Isso é um mistério até hoje na face da terra. A Bíblia diz em Gênesis que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é o único homem na face da terra que nasceu da semente da mulher. Todos os outros nasceram da semente do homem. Jesus é o único homem na face desta terra que, por uma ação do Espírito Santo, nasceu pela semente desta mulher chamada Maria. O nascimento de Jesus, que outrora conhecemos especificamente os seus detalhes, de José, de Maria, de tudo aquilo que perpassa na história do crescimento de Jesus, é notório sabermos ao menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é que o nascimento de Jesus causou naquela época um alvoroço muito grande na face dessa terra. Muitas pessoas estavam interessadas para não deixar Jesus nascer, para não deixar com que essa criança viesse a este mundo em que vivemos. Desde aquele tempo há um alvoroço quando se fala do nascimento de Jesus. Nos tempos em que vivemos, continua-se este alvoroço por parte de alguns, porque alguns ainda se incomodam em falar desse Jesus maravilhoso. Alguns ainda se sentem feridos e até zombam desse Jesus que nós servimos. Nos dias de hoje você conhece isso como um termo de cristofobia. Isso já existia antes de Jesus nascer. Para Jesus nascer, ele teve dentro do ventre de sua mãe e, saindo com José, fugir para uma terra. Mas essa fuga não se dá simplesmente porque queriam fugir, não, porque já existia um alvoroço para que Jesus não nascesse, porque sabiam que essa luz não poderia brilhar na face dessa terra, porque muitas coisas iriam acontecer e os principados das trevas cairiam por terra, porque a luz de Jesus tomara conta da face desta terra. Desde aquela antiguidade, desde os tempos remotos, Jesus já causava alvoroço. Não é diferente do que talvez eu e você já passamos em algum momento da nossa caminhada. Jesus continua causando alvoroços em muitos que se opõem a Ele. Mas bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Emanuel que acabamos de louvar. O Deus conosco está aqui em nosso meio. Nós temos a alegria de bendizer aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, soberano, transcendente, aquele que é único, aquele que tem o poder, aquele que tudo fez e tudo faz. É este Jesus que esta noite nós estamos celebrando. Aquele que nasceu e já estava com o dia contado da sua morte. Morte essa que nos traria vida. Nós só estamos aqui esta noite porque um dia ele venceu a morte. E eu e você chegamos nessa geração para celebrar o Natal, porque um dia ele venceu a morte lá na cruz do Calvário, e
estamos jubilosos. Por isso que dentro de nós há júbilo de louvor, há júbilo de alegria, porque Ele vive e governa para todos sempre. Como é bom ter Jesus conosco. Agora observe, este alvoroço de quando Jesus nasceu, queriam matar Jesus. A ordem foi para matar. Não queria deixar nascer a luz do mundo. Por isso que o inimigo batalha com a minha e a tua vida. Que ele não quer que a luz do mundo perpasse no teu semblante. Ele não quer que a luz do mundo apite na minha e na tua vida, porque nós estamos numa constante batalha espiritual. Mas bendito o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, enviou um Consolador, aquele mesmo que gerou a semente no ventre da mulher, aquele mesmo Ele enviou para que habitasse na minha e na tua vida esta noite. Jesus certamente é o nome mais conhecido na face dessa terra. O segundo, possivelmente, é Davi. Só que quando Jesus nasceu, não tinha na cidade de Davi lugar para Jesus nascer. Não tinha hotel 5 estrelas. Não tinha hospedaria. Ele teve que ir para Belém da Judeia para se cumprir uma profecia que estava escrita. Porque Jesus ainda cumpre aquilo que Ele fala. E Belém significa casa do pão. E na casa do pão não tinha lugar para o pão da vida que estava para nascer. Mas encontraram um lugar, como vocês viram aqui no telão, numa manjedoura possivelmente de madeira. Ele nasceu e foi colocado na madeira. Passaram-se 33 anos e meio e ele foi colocado no madeiro novamente. Ele nasceu no madeiro e morreu no madeiro, para que eu e você não estivéssemos no lugar dele, para que estivéssemos aqui essa noite, jubilosos, dizendo que ele vive, que ele vive, que ele vive, que ele vive para sempre. Esse relógio continua mesmo, né? Mas já que o Wanderson teve a ideia de me trazer, vai dar mais 10 minutinhos, tá bom? Primeiro aspecto, o alvoroço. Segundo aspecto, preste atenção. A religiosidade da época não é diferente dos dias de hoje. Olha que interessante. Os religiosos da época estavam a 10 quilômetros da onde Jesus estava. 10. Mas quem foi até Jesus não foram eles. Foram aqueles que nós louvamos aqui. Os magos que saíram lá do A religião faz isso comigo e contigo. Ao menos tenta fazer, mas não aqui no Nova Sorocaba. Às vezes estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante desse Jesus que nasceu. Às vezes nos preocupamos com situações que a religião imprime em nós.
perto, mas ao mesmo tempo tão distante de Jesus. Aqueles homens conheciam da lei, aqueles homens conheciam da palavra, aqueles homens conheciam o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham todo o endereço, todas as informações de onde Jesus poderia nascer. Estavam tão perto, mas ao mesmo tempo tão distantes. Estamos aqui essa noite muito gostoso, mas o mais gostoso é ficar cada dia mais perto de Jesus. O mais gostoso, ainda que estejamos aqui reunidos numa cantada natalina, é estarmos perto do aniversariante da festa. Como é bom! Mas hoje nós temos observado muitas coisas. Estes dias estava pregando num congresso na Bahia, só de homens, mas as irmãs estavam. Uma benção, fogo caindo, fogo subindo, só da lareira. O culto estava acabando, estava entregando o microfone para o pastor, entrou 3 homens na igreja. Aí eu fiquei com o microfone na mão. Eu falei, pastor, me dá mais 2 minutos que eu tenho que entregar uma mensagem para aquele homem que sentou na ponta. Nunca vi, nunca estive naquela cidade e nem tampouco comi um acarajé. Mas eu direcionei algo para a vida daquele homem, dizendo coisas de Jesus que estavam determinadas para a vida dele. Que havia uma caneta e eles tinham autoridade sobre aquela cidade. E que o Senhor estava fazendo é para que ele realmente cumprisse a autoridade que Deus lhe dava naquela cidade. Nisso eu olhei para o lado, o pastor estava branco. Entreguei o microfone para ele. Ele entregou para outro que ele não conseguia falar. Sentou-se ao meu lado e disse: o senhor conhece esse homem? Não sei quem é. Ele é o prefeito dessa cidade. Eu só olhei para o pastor e disse assim: há uma diferença, pastor, de quem é religioso e de quem está pertinho de Jesus. Nós somos mais sensíveis a ouvir a voz daquele que nasceu. Nós somos mais sensíveis em ouvir a voz daquele que determina. Porque é muito mais gostoso ouvir a voz de Jesus do que você possa imaginar. Acabou o culto, aquele prefeito veio falar comigo e falou assim: eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei: você não viu nada ainda. Você precisa ficar perto de Jesus. Eu quero tirar uma foto contigo. Não. A melhor foto que você pode tirar é aquela foto que sai a selfie com Jesus. É esse Jesus que nós estamos aqui essa noite cultuando. Aquele que nasceu em Belém para nos resgatar de um mundo vil, tenebroso, para limpar a nossa culpa que era impagável e nos conduzir para a eternidade com Ele. Terceiro aspecto, e senão vocês sabem que eu vou continuar. Observe, os reis magos ou sábios foram até Jesus. E às vezes nós somos acostumados a olhar a foto dos reis e Jesus na manjedoura. Está errado. Porque eles demoraram 2 anos para chegar onde Jesus estava e os religiosos estavam a 10 quilômetros.
2 anos que eles viram aquela estrela resplandecente. Então, quando eles chegaram, ele não estava mais na manjedoura. Aquele que estava na frente dele era o Verbo que se fez carne. Era o Deus poderoso que se fez homem. Era o Rei dos Reis que se fez servo. Era o infinito que se tornou uma criança. 2 anos e eles chegam até Jesus. Entregam presentes, ouro, incenso e mirra. Mas o que me chama a atenção não é só os presentes que são entregues a Jesus, é o caminho de volta. Porque a Bíblia diz que naquele momento há uma celebração na terra e há uma festa nos céus. Mas a volta desses homens para o lugar de origem não foi pelo mesmo caminho. Porque ninguém que se encontra com Jesus consegue voltar para o mesmo caminho. Ninguém que tem um encontro geral, específico e real com Jesus consegue voltar para o mesmo caminho. Pastor, eu conheço pessoas que tiveram um encontro com Jesus e voltaram pelo mesmo caminho. É porque o encontro foi fake news. Porque quem realmente tem um encontro com Jesus real, ele nunca volta pelo mesmo caminho. Ele nunca vai voltar pela mesma estrada. Ele nunca vai estar na mesma via. Porque a vida dele é transformada de glória em glória. Porque esse Jesus que eu e você conhecemos, a Bíblia diz que ele se esvaziou para estar entre nós. E este esvaziamento fez com que eu e você fôssemos cheios. Pastor, eu me sinto tão vazio. Aproveita que é aniversário essa noite e o aniversariante pode te encher. Porque antes levavam presente no nascimento de Jesus, agora é Ele que nos dá presente no seu aniversário. Antes eram aqueles que levavam ouro, incenso, mirra. Só vou falar do ouro. Na próxima vez, se o pastor me chamar, eu volto. Representa a sua realeza. Você sabia que na face da terra muitos estão se matando por causa deste ouro? Eles se matam para colocar no dedo, para colocar na cabeça. Mas a minha Bíblia diz que lá no céu, em Apocalipse 21, o ouro está na rua. Aí eu entendo o seguinte: se as ruas são de ouro, pastor Clécio, é porque nós pisamos em cima do ouro. Olha a diferença desse Jesus que nós servimos. Na terra nós brigamos para colocar o ouro na nossa cabeça, mas no céu nós pisamos sobre o ouro. O que Deus tem para mim e para a tua vida é muito maior do que você pode imaginar essa noite. O que Deus tem para mim e para a tua vida vai muito a mais do que ouro e prata, porque a Bíblia diz que é nome do ouro e da prata. O Deus que você serve é grande em plenitude. Todo o poder está em tuas mãos. A minha Bíblia diz, e a sua não é diferente, que quando Ele age, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedir?
visão do pastor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas quando chega a sua vez, passa para o 10.001, passa para o 10.002, passa para o 10.003, mas não te atinge, Vandelson, porque o Senhor faz cair aqueles que pelejam contra esse Jesus que nasceu e que habita pelo Espírito Santo na minha e na tua vida. Quantos podem dar um sinal de glória a Deus? Milagres não se explicam, milagres se recebem. E eu vou terminar dizendo que recentemente esse Jesus fez um milagre na minha vida. Não se preocupe quando você estiver passando por aflições. Não se preocupe, porque tudo isso vai servir de testemunho da tua vitória. Eu fui fazer, eu estava passando muito mal, cansaço, e fui no médico, cardiologista, fiz uns exames, e o médico olhava o exame e falava assim: você teve um infarto da parede inferior do teu miocárdio. Eu falei, é? Preciso fazer outros exames para constatar isso, mas esse aqui está aqui. No meu calendário pode ser que eu não estaria aqui essa noite, mas o calendário de Jesus ele permitiu que eu estivesse. Fui ao médico, fiz vários exames e foi constatado que tinha uma cicatriz no meu coração. Aí eu fui em 3 cultos diferentes. Nos 3 cultos que eu fui, Deus levantava um homem de Deus e dizia assim: eu, Senhor, estou trocando o teu coração essa noite. Esse Jesus que nós estamos aqui celebrando, se for preciso, ele troca coração. Esse Jesus continua fazendo milagre, porque a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz que não há nem sombra de variação de sua mudança. Ele é imutável. O meu Jesus é o mesmo, hoje e eternamente. Voltei ao médico, pastor. Entreguei os exames na mão dele e ficou olhando para minha cara. E falou: olha, não sei dizer o que está acontecendo. Eu não sei. Tem uma cicatriz aqui, mas não tem mais nada no teu coração. Mas tem uma cicatriz. Eu falei: mas cicatriz não. Não? Não, doutor. O que é? É a assinatura do médico. Aquele que nasceu vai assinar a tua vitória esta noite. Aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensou que seria uma simples cantada aos teus olhos, porque isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito júbilo. Isso aqui é muita honra ter na tua igreja um evento ou um culto a este Deus Todo-Poderoso. Fique sobre os pés que eu vou orar pela sua vida. Coloque a mão no teu coração. Alguém por acaso que adentrou a estas portas hoje, que precisa se reconciliar com Jesus? Ele nasceu para que você tivesse vida e vida com abundância. Há alguém aqui esta noite entre nós que precisa voltar aos caminhos do Senhor, recebê-lo como único e suficiente Salvador para a sua vida.
Se algo, gostaria que você pelo menos desse um sinal com uma de duas mãos. Há alguém em nosso meio que queira tomar esta decisão para com Cristo hoje? Se não há, coloque a mão ao teu coração e nós vamos orar. Soberano, maravilhoso e eterno Deus, nós sabemos, Senhor, que Tu és santo, Tu és bendito, Tu és grande, Tu és poderoso. Pai, nada do que existe sem antes que o Senhor criara. O Senhor traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Pai, aqui está a vida dos Teus filhos que estão celebrando, Senhor, este Natal. Senhor, as casas podem estar iluminadas, o comércio pode estar efervescente, Senhor, adornos podem ser colocados, mas nós não celebramos, Senhor, estas coisas. A nossa celebração, Senhor, é única, é exclusiva. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, que é o Deus conosco. Pai, diante desta oração eu te peço, Senhor, assina, Senhor, aquilo que os teus filhos necessitam. Coloca a tua assinatura, Senhor, nesta vitória. Bem sei que coisas que o homem pode fazer, Senhor, não alcançam a nossa necessidade. Mas como Tu és um Deus soberano, poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor pode alcançar a nossa vida com tamanha graça, com tamanha benevolência, que o Senhor pode, Senhor, colocar sobre nós a Tua bênção. O Senhor nasceu, desenvolveu-se, Senhor, se entregou e venceu a morte para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Eu apresento a vida dos Teus filhos esta noite, diante da Tua presença. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso júbilo, e que toda honra, toda glória, todo louvor sejam entoados a Ti, que é único, que é digno, excelso Criador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele, Senhor, que venceu, para que nós fôssemos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus, que vive, reina e governa para todos sempre. Aqueles que possam digam amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Um privilégio estar aqui com vocês, para a glória de Deus. Amém.